O tema do meu trabalho é a avaliação do efeito acaricida do óleo-resina de copaíba e do extrato etanólico do resíduo da andiroba sobre o carrapato Dermacentor nitens, um trabalho realizado sob a orientação do professor Antônio Minervino e com o apoio da FAPESPA. Atualmente, o agronegócio ele é um dos setores mais rentáveis economicamente, e dentro desse setor existe o braço da equinocultura, uma outra área que também vem ocupando um crescente espaço, muito embora a criação de cavalos ela seja vista como um hobby. Porém, Lima e Sintra, em 2016, após realizarem um estudo sobre o agronegócio do cavalo, eles afirmam que esse setor consegue movimentar anualmente cerca de 16 bilhões de reais, gerando empregos tanto diretos quanto indiretos. E dentro desse complexo, existem diversas atividades onde o cavalo pode ser o protagonista. Atividades essas que podem ser militares, esportivas, terapêuticas, como o caso da ecoterapia, atividades de turismo e a própria lida no campo. Para todas essas atividades, hoje o Brasil conta com mais de 5 milhões de cabeças de cavalo, colocando o país na quarta colocação de maior rebanho equino do mundo. Mas assim como os bovinos, os equinos também lidam com problemas advindos do carrapato, que nesse caso é chamado de Dermacentor nitens, um carrapato não só capaz de afetar o rendimento do animal, como também influenciar diretamente no ganho de peso, na imunidade e oferecer um real risco de morte para esse equino. Outro problema advindo do Dermacentor nitens é a transmissão da piroplasmose equina, uma doença que compreende duas protozooses, a babesiose e a teileriose. Atualmente, o controle desse parasita é feito com carrapaticidas sintéticos, mas para esse trabalho a gente procurou investigar o potencial acaricida de duas espécies amazônicas, a copaíba, utilizando o óleo-resina, e a andiroba, utilizando para isso o extrato etanólico do resíduo da andiroba, tendo em vista que durante o processo de extração do óleo de andiroba é gerada uma grande quantidade de rejeito industrial que, na sua maioria, é descartado pelas grandes empresas. Como objetivo geral, nós procuramos investigar essa atividade acaricida de ambos os produtos naturais como uma alternativa ao controle sintético que seja viável ecologicamente, economicamente e também com uma eficácia superior aos comercializados. E como objetivo específico foi investigar separadamente a atividade acaricida de ambas as espécies, utilizando para isso larvas não alimentadas de denitens. Como metodologia, nós utilizamos 3 concentrações, cada uma com 3 replicatas. Nós utilizamos as concentrações 2,5%, 5% e 10%, diluídas em tuim 80 a 1%, que foi a mesma substância usada no grupo controle. Fizemos o teste de imersão larval proposto por Shaw e modificado por Sabatini e Chagas. Nesse teste é utilizada aproximadamente 100 larvas para cada réplica. Então, nós colocamos essas larvas em tubos Eppendorf com a solução teste, mantemos em agitação por 5 minutos, em seguida transferimos essas larvas para envelopes de papel filtro, cujas extremidades vão ser fechadas com clipes de fichário, e incubamos esses envelopes por 24 horas em estufa com condições de umidade e temperatura controladas. Após esse período de 24 horas, é feita a contagem de larvas vivas e mortas com o auxílio de uma bomba a vácuo. Resultados. Nessa tabela nós temos a mortalidade média das diferentes concentrações e nós conseguimos observar como para ambos os produtos as concentrações 5 e 2,5 elas foram superiores a 75%. Com um adendo para o resíduo da andiroba, que na concentração de 10%, a gente obteve um índice de mortalidade de 96,57%, o que é um resultado muito satisfatório quando se leva em consideração a exigência mínima do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que exige 95% de eficácia para novas formulações carrapaticidas. A gente conseguiu superar esse valor. Nossos resultados também são satisfatórios quando comparados aos que já existem na literatura, como é o caso de Júnior e colaboradores em 2020,
que também utilizaram larvas de Dermacentor nitens nas mesmas concentrações que nós testamos, porém utilizando as espécies Ilicium verum e Curcuma azedoaria, e eles obtiveram índices de mortalidade de 7, 12 e 52%. Já Volpato e colaboradores, em 2015, utilizaram o óleo de andiroba e copaíba em adultas do carrapato bovino, em teleógenas, de Rhipicephalus micrópolis, e eles viram que esses óleos têm a capacidade de inibir a oviposição dessas fêmeas em 30% e 40%, respectivamente. Porém, é importante ressaltar que o teste de imersão larval ele é considerado um teste muito mais sensível para a avaliação de eficácia acaricida do que o teste de imersão em adulto, justamente porque você consegue utilizar um maior número de espécimes e também maiores chances de repetição. Nossos resultados também são superiores aos encontrados por Martin e colaboradores em 2018, que utilizou o resíduo da andiroba em larvas da mosca Bemisa tabaci, e ele obteve um índice de mortalidade de apenas 60%. Como conclusão, nós conseguimos ver que ambas as espécies amazônicas, andiroba e copaíba, elas têm potencial carrapaticida, mas é necessário ainda mais alguns testes, testando novas concentrações e também novos estágios da espécie-alvo, né? Não apenas larvas. Aqui a bibliografia citada nos slides e os agradecimentos à FAPESP, à UFOPA e ao Larsana.